Boa noite, Radical! Eu continuo me chamando Caio. Ouvi dizer que vocês estariam cansados, com sono, pescando, mas o ânimo de vocês agora me deixou ainda mais animado, né? Eu tava vendo vocês ali pelos stories, ali, a galera aparecendo, tava lá no trabalho e, caraca, um desejo profundo de estar aqui com vocês. E quando eu cheguei, eu me senti muito bem, certo? A minha amada esposa ali que tá ali atrás pode confirmar para vocês. Cadê ela? Tá ali, ó. Ela não perdeu a vergonha de aparecer, não? Linda, cheirosa. Mas, voltando, eu vinha com sono, né? Cansado também, mas quando eu cheguei aqui eu pude sentir a alegria de estar aqui com vocês, certo? Eu gosto muito desse momento, esse tempo não só de aprofundamento, mas um tempo de comunhão, um tempo de se alegrar com os que se alegram no Senhor, amém? Sei que às vezes tem gente que não quer estar aqui. Tem alguém que se identifica com isso, não precisa levantar a mão, só pensa aí, eu não queria estar aqui, né? E de repente você vai vivendo e vendo as coisas acontecendo e você vai sendo contagiado por essa alegria também, né? Bom, eu não sei se eu falei, mas eu continuo me chamando Caio. Sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, um impostor em busca de encontrar a minha identidade. Ou melhor, que encontrou e recebeu a sua verdadeira identidade. E hoje a gente vai falar sobre... Fiquei sabendo também que vocês estão com um caderninho aí com tema. O nosso tema agora à noite é o amado, certo? Que corresponde a alguns capítulos do livro. E antes de entrar na temática, eu gostaria de contar uma coisa para vocês que aconteceu um tempo atrás, certo? Eu tenho um irmão pequenininho, ele tem 8 anos. Ele é só a cabeça ainda, né? Um mano em formação. E quando ele era ainda mais novo, certo? Ele estava fazendo alguma coisa. O meu irmão, Obrigado. O meu irmão, ele é meio danado, assim, que nem eu, né? Tem uma foto dele puxando a minha orelha e eu puxando a orelha dele. E ainda menor, ele já era um pouquinho danado, né? E aí ele estava fazendo alguma coisa e o meu pai deu um carão nele. E ele começou a chorar. Só que, estranhamente, depois de levar esse carão, ele voltou pro meu pai. Então, meu pai brigou, ele saiu e voltou para chorar pro meu pai. E se apoiou nas pernas dele e ficou chorando lá. E o que eu achei curioso foi que o meu pai tinha feito ele chorar porque deu esse carão, mas ele buscou o consolo no meu pai. E eu creio fielmente que isso aconteceu porque meu pai fornecia para ele segurança diante das circunstâncias que estavam acontecendo. A gente estava na casa da minha avó, e apesar de ser neto e o meu irmão, por exemplo, e ao longo do tempo ele foi desenvolvendo essa segurança também em mim, mas ele olhava para o meu pai como o porto seguro dele. Como talvez o lugar mais seguro da terra, dentro daquele lugar. E ao longo da vida, a gente vai transferindo essa sensação de segurança para outros lugares. E vocês mesmos provavelmente têm provado disso. Talvez não os mais novos. Quem é que tem 11 anos aqui? 11 anos. 11 anos. Quem é que tem 12 anos? Quem é que tem 13? Quem é que tem 14? Já tem gente de 14 aqui? Tem um bocado de gente de 14. Agora, perguntando para vocês de uma outra forma. Quem aqui pensa dessa forma? O lugar mais seguro que eu encontro, a pessoa com quem eu posso partilhar com mais segurança e com menos vergonha, talvez, são os meus pais. Com menos vergonha, com mais segurança. Agora, quem pensa que isso se encontra em algum amigo, na verdade? Não tem amigo? Não tem amigo? Meio termo. Você tem quantos anos? 3 fases de transição aí. Mas ao longo da vida a gente vai transferindo isso de certa forma. Vai se passando dos nossos pais, que normalmente são o nosso ponto de segurança no início da vida, para os nossos pares, para as pessoas com quem nós nos identificamos. Certo? E o grande problema de procurar esse conforto e, de certa forma, esse amor, essa aceitação nos contextos externos, é que a gente passa a tornar as pessoas... A gente passa a ter várias identidades. Porque à medida em que a gente sente que precisa ser aprovado, nós queremos que todos nos aprovem de alguma forma. A não ser aqueles que são exatamente o oposto daquilo que nós consideramos de bom valor. Mas, no geral, nós queremos agradar os nossos pais
Então a gente busca aquela figura de alguém que é mais correto, alguém mais estudioso. E aí talvez a sua conversa com os seus pais seja mais sobre a escola. Seja mais sobre como as coisas estão acontecendo. Aquela conversa comum de, e aí filhão, como é que tá lá na escola, como é que tá aí, como é que tá as aulas, tá difícil, tá fácil. Aí, vê se você se identifica comigo. Eu era assim, não, tá de boa, pai. Quem é que se identifica assim, que prefere dizer isso? Muita gente, muita gente? Não, aí. Agora, mesmo que não esteja tudo de boa, a gente tem a tendência de falar desse jeito. Porque a gente trocou a sensação de segurança, ou melhor, mudou a sensação de segurança da confiança paterna ou da confiança, enfim, de quem seja, para a sensação de estar tudo certo. Mas quando você se encontra com aquele seu grupo de amigos, você tem uma preferência por ser mais, talvez, descolado. Não sei se essa é a palavra que vocês mais gostariam, mas se é alguém mais legal, pronto. Vocês se identificam comigo? Essa mecânica vai mudando, essa dinâmica vai mudando. Você dificilmente fala sobre a chatice que foi aquela prova, daquela disciplina que você não gosta, com aquele seu amigo que você fala sobre, sei lá, os jogos, por exemplo. A gente vai mudando o personagem. E dentro daquela sala, a gente acaba se tornando uma espécie de impostor. Ao longo da vida, e sobretudo antes de conhecer Jesus, uma grande questão para mim era saber quem eu era. O que eu gostaria de fazer de verdade? Essa foi uma pergunta que eu carreguei por muito tempo. E de certa forma eu ainda carrego um pouco dela. Fazendo isso, quando a gente aceita Jesus, carregando essas questões de conforto, de segurança e de estar tudo bem, estar tudo como deveria ser, não ter nada de errado, nós começamos a projetar também isso em Deus. Quando somos recompensados por Deus, cremos que Deus nos ama e nos aprova. Quando você tira uma nota boa na prova, você dá graças a Deus, você pensa, Deus me amou aqui porque eu fui bem na prova e tal. Mas quando nós perdemos a recompensa, nós sentimos que Deus está decepcionado com a gente. Quando a gente erra. Quando a gente fala uma mentira. Quando a gente faz algo que a gente sabia que a gente não deveria fazer. A sensação que corrói por dentro de que Deus está irado conosco. Você já pensou que Deus sentiu raiva de você em algum momento? Por causa de algo de errado que você fez? Você não precisa me responder. Você pode pensar com você mesmo. Quando fazemos algo bom, nos sentimos justos e irrepreensíveis. Mas quando erramos, nos sentimos condenados e sem salvação. Quem é que leu o livro O Impostor que Vive em Mim? Antes de vir para o acampamento. Se você leu o livro, e se você não leu, eu vou contar aqui, tá? Você vai lembrar da história do Ruler. O Ruler e o Peru. O Ruler é um menino, certo? Ele estava lá de boa, em casa. Ele tinha uma relação, de certa forma, comum com a família dele. E aí ele encontra um peru enorme, certo? E aí ele pega aquele bicho. E ele se sente muito bem. Ele se sente amado por Deus. Esse é o verdadeiro ruler. Ele vai carregando o peru para casa. Aquela sensação de chegar e botar a comida na mesa. Mas algo acontece no meio da história. O ruler encontra algumas pessoas. E ele perde, no final das contas, aquele peru. E ele sai correndo para casa. Com a sensação de que ele está sendo perseguido. Com a sensação de que Deus tinha abandonado ele. E que se ele parasse de correr, algo o pegaria. E isso nós projetamos em Deus. Nós abandonamos a ideia do Deus real para criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Ou melhor, a nossa semelhança emocional. Distante daquilo que diz a Escritura. Em João, no capítulo 1, o apóstolo fala que aqueles para quem Jesus veio não o receberam. Mas aqueles que o receberam, ele lhes deu o direito de serem considerados filhos de Deus. E a gente vai entrar melhor nisso, certo? Ao longo dessa noite.
Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 103, certo? Para a gente poder dar sequência e orar, amém? Amém ou misericórdia? 103, 103. Amém ou misericórdia? Oh, glória. Cento e três, a gente vai ler do começo. Amém ou misericórdia? Amém. Quem estiver na misericórdia, Deus é bom e já está aqui na tela, tá, pessoal? Você pode ler por aqui. Vamos começar, tá? Vou ler a partir do verso 1. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Pessoal, vocês estão ouvindo? Sei que tem gente procurando ainda, mas está aqui, tá? Fica de boa. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Ele é quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparecerá, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, como o Teu povo, a Tua igreja amada pelo Senhor, que não precisa de máscara, Senhor, porque o Senhor é quem forma a nossa identidade. Acima de qualquer coisa, aqueles que creem no Teu Filho são Teus filhos também, Senhor. Fala conosco nessa noite. Não nos deixa sair da mesma forma, Senhor. E se alguns dos Teus filhos não tiverem sido revelados ainda, que o Senhor os revele hoje, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Que a nossa alma bendiga o Teu nome, porque o Senhor é bom. E porque a Tua misericórdia sobrepõe a todos os nossos pecados, Senhor. Nos santifica e nos transforma cada vez mais como o Teu Filho Jesus. No nome dEle nós te oramos e te pedimos por cada uma dessas coisas, Senhor. E pelos dias que hão de vir, pelos próximos que virão, em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia descreve a santidade de duas formas. Ela descreve a santidade como um decreto divino. Um exemplo disso é Hebreus capítulo 10, a partir do verso 8, certo? Que o autor fala que sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado o Senhor não quis, nem se agradou de nenhum deles, coisas que se oferecem segundo a lei. Aqui o autor está dizendo que Deus não se agradou das ofertas dos animais, que aquilo não era algo que agradava a Deus. No segundo momento, ele acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso ele está parafraseando algo que Jesus disse. Ele remove o primeiro, ou seja, a lei, os sacrifícios, para estabelecer o segundo. Ele diz: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas.
Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados, independente de quem somos. O direito de filiação é dado a todo aquele que crê não por causa das nossas obras ou da nossa vontade, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Isso não tem a ver com a gente. Isso é um presente dado por nós. Isso é um decreto de Deus. Ele determinou. Ele nos separou para Ele. Mas a Bíblia também descreve a santidade como um processo de transformação. E um exemplo disso está lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. O texto começa e diz: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Permaneçam nas coisas que aprenderam de nós, para que vocês sejam santificados. Então aqui ele exemplifica que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Por que a santificação é um processo nesse caso? Porque antes de Jesus, nós estávamos entregues àquilo que nós gostaríamos de fazer. Ou melhor, o que a nossa carne, o nosso corpo pedia para fazer. Eu creio que você imagina que tem coisas que você come que fazem mal para você logo depois, mas que dá muita vontade de comer. Eu não sou intolerante à lactose, por exemplo, mas tem um milkshake de uma certa empresa que eu gosto muito de tomar. O gosto... Oi? É uma referência que você falou. A minha amiga, ela é intolerante e ela adora comer coisas com queijo, leite. Eu conheço gente assim também. Mas você pensa, por exemplo, tem esse milkshake que eu gosto muito, certo? Mas eu tomei ele 2 vezes. E as 2 vezes eu passei pelo menos uns 4 dias com muita dor de barriga. E de tipo assim, eu tô aqui sentado e de repente, né, diarreia mais rápida que a luz e o som, né? Não dá tempo de ligar a luz, nem de, sei lá, qualquer coisa. Perdi a piada. Mas enfim, mas dá muita vontade de tomar. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo e vive um processo de transformação, nós somos capazes de resistir ao mal que está em nós, ou aos nossos próprios desejos maus. É isso que ele está dizendo sobre santificação. Porque nós recebemos de Deus o sacrifício de Cristo. E por causa disso, e por causa do Espírito Santo que está em nós, aqueles que creram em Jesus, nós podemos dizer não para as coisas más. Em outro ponto, ele unifica esses dois. Em Romanos 6:22, o apóstolo Paulo diz: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Ele junta a eternidade que é proporcionada por Jesus com o processo de santificação que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas algo que torna muito difícil para a gente a compreensão dessa graça é a maneira como nós observamos esse amor. Isso tem, por exemplo, a ver com a maneira como nós vemos o sucesso. Tem uma pergunta aqui. Quem aqui pensa sobre o futuro? Sobre como vai ser o futuro? Alguém aqui já escolheu a profissão que quer fazer? Você vai considerar que o seu sucesso está em cumprir e chegar a esse objetivo? Quantos de vocês consideram que sucesso tem a ver com atingir esse objetivo? Com chegar aonde eu quero chegar na vida? O grande ponto é que, como nós temos uma visão de sucesso muito atrelada às nossas conquistas, nós acabamos negando inclusive as coisas que nós confessamos com a boca. Porque o fato é, e talvez você já tenha ouvido isso como uma piada, que nenhuma dessas coisas vai nos dar o prazer de estar na glória com Deus. Mas nós olhamos para o sucesso como algo a se conquistar. E dificilmente seria sucesso se não fosse conquistado por nós. Isso nos torna
segundo as palavras do autor, rabugentos, medrosos. Alguém tem medo de não conseguir chegar lá? Considera o próprio objetivo muito difícil para se atingir? Isso nos torna legalistas, porque quando a gente está mais hiperfocado naquilo, ou seja, você quer passar no vestibular talvez, e aí não, eu vou estudar muito agora, e quem não quiser estudar é preguiçoso, vagabundo, e eu não vou me misturar. Nós nos tornamos legalistas. Nós escondemos nossa insignificância e chafurdamos na culpa. Chegamos a nos esgoelar para impressionar Deus. Brigamos para chamar sua atenção, nos debatemos na tentativa de consertar nossos defeitos e vivemos o Evangelho de modo tão sem graça que mal conseguimos atrair os cristãos nominais e os incrédulos de verdade. O que ele está dizendo aqui é que esse conceito de sucesso que está intrínseco em mim e em você, esse pensamento de que quando as coisas estão certas, é o momento em que, na verdade, as coisas estão bem, torna a nossa vida um evangelho chato. Um evangelho sem graça. No sentido da alegria, da empolgação da palavra, mas também no sentido da misericórdia de Deus. Na prática, nós anunciamos a fé e a liberdade em Jesus, mas como uma espécie de máscara, dando munição ao impostor que está em mim e você. Ele sussurra em nossos ouvidos que precisamos ser perfeitos do ponto de vista de todos. E a graça, então, que nós recebemos de Jesus passa a ser transformada por nós em uma espécie de status. Eu sou crente. Alguém já ouviu a expressão do crente Raimundo? Essa é antiga. A primeira pessoa que eu escutei falando foi o pastor Hamilton, inclusive. É um pé na igreja, um pé no mundo. Você é muito crente com os da igreja, mas não é tão crente com os de fora. Porque, na verdade, o que você está procurando mesmo não tem a ver com Jesus, mas tem a ver com você. E a nossa vida volta para o mesmo ciclo miserável de buscar satisfação na opinião alheia. Exatamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo viveu nos seus tempos como apóstolo. Paulo se descreve em 1 Coríntios, no capítulo 4, numa situação terrível. Diz que enfrentou fome, nudez. Em tudo que ele faz, ele é amaldiçoado e perseguido. Em outro momento, ele diz que se buscasse agradar aos homens, ele jamais seria servo de Cristo. Mas, de certa forma, nós tornamos Jesus o oposto daquilo que está nas Escrituras. Porque quando nós falhamos sobre o ponto de vista alheia, nós tememos a maneira como os outros vão nos ver. Se eu confesso os meus pecados com os meus irmãos, então significa que eu estou de lado. Porque isso é exatamente como eu olho para o outro. Ele faz aquilo, né? Ele é viciado. Não, esse cara é muito chato o jeito que ele fala. Ele tem esse hábito feio de ficar falando palavrão, de ficar falando besteira. Vamos ficar longe dele. Mas quando você está na roda dos seus amigos, o certinho é quem fica de lado. Que é talvez a pessoa com quem você se identifica quando você está com os crentes. Quando eu comecei a caminhar na fé, o meu líder na época falava muito sobre 2 homens. Um desses homens era o Paul Washer, certo? Ele é bem conhecido, né? Ele é um pregador, ele é um pastor e pregador dessa era moderna, né? E ele é um cara bem conhecido, bem lúcido, inclusive. E o testemunho dele é algo muito interessante. É duro, mas é algo interessante de se ver. Quando ele era criança, aos 17 anos, o pai dele morreu nos braços dele. A mãe dele aceitou Jesus aos 12, quando ela tinha 12 anos. A avó dele, aparentemente, ainda antes. E à medida que ele foi crescendo na vida, ele não lembra do pai ter confessado a Cristo. E o pai dele era alguém que ele admirava muito. Mas aos 17 anos, o pai dele morreu nos braços dele. Estavam perto de uma cerca e ele disse que de repente o pai caiu e morreu. Do nada. Então a vida do Paul Washer, meio perdida ali, meio sem Jesus, ele começa a tomar algumas decisões.
Uma delas foi que ele queria ser advogado nos ramos de petróleo. Não me pergunte por quê, isso é uma coisa bem cultural americana. Então ele decide ir para a Universidade do Texas. E meio que nessa vida perdida, certo? E aí eu gostaria de convidar vocês a orar pela adolescência de vocês, que vocês já estão vivendo. Mas é um período em que pode tudo dar certo, como pode tudo dar muito errado. Então, ora pela sua adolescência, assim, pelos seus próximos dias. Mas nesse meio tempo ele vai para a faculdade e ele se vê num momento sentado cheio de esteroides. Ele tinha tomado muita bomba. E ele olha para aquilo e pensa que droga, porque nenhuma dessas coisas pode me matar. Ele entende a condição miserável e ele preferia morrer do que estar daquele jeito para ele mesmo. Fruto das próprias decisões. E enquanto ele está lá no quarto, um garoto bate na porta dele. E ele abre a porta e diz que é um garoto pequenininho. Ele era um cara enorme, né? Ele tinha mais de 2 metros de altura. Ele tem mais de 2 metros de altura, aparentemente. E ele disse que o garoto tinha mais ou menos 1,55. Era talvez como o menor de vocês encontrar o pastor Hamilton ali, passando assim, olha lá. E o garoto olhou para ele quando bateu na porta do quarto. E olhou para ele e falou, você provavelmente vai me bater. E disse que a primeira coisa que ele pensou foi, talvez você tenha razão. Mas o garoto falou que Deus estava incomodando ele, que ele tinha que dizer algo para o Paul Washer. E ele disse que o garoto olhou para ele e falou que ele seria infeliz enquanto ele não se rendesse a Jesus. Então ele disse que ficou conversando durante 4 ou 5 horas com aquele garoto. E a mãe dele tinha dado uma Bíblia para ele. A mãe do Paul Washer. E ele disse que vai ler a Bíblia e ele lê esse Salmo 103 que a gente acabou de ler. E ele chega nesse trecho que fala sobre a condição do ser humano. Os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. A vida pode ser bela, mas soprando nela o vento, desaparecerá e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E ele disse que nesse momento ele jogou a Bíblia com raiva na cama porque ele sabia que aquilo era verdade. Diz que o pai dele era um homem amado por muita gente, mas que no velório do próprio pai, ele só conseguia escutar as pessoas dizendo como vai a empresa, como vai o trabalho, como vão as crianças. E na cabeça dele aquilo não fazia sentido, porque na verdade ele pensava que as pessoas deveriam ter algum tipo de reverência. Esse não era um homem amado? Por que nós estamos falando dessas coisas? Não existe nenhum tipo de respeito. A vida de um homem pode florescer, a vida humana pode florescer, mas ela também passa como um sopro. Como alguém que está à flor da idade e morre nos braços do próprio filho. E no final das contas, que ele quis dizer, de certa forma, ou o testemunho dele gostaria de falar, ou que esse texto comunica que não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se esforce, você nunca vai ser pleno para sempre. Você pode estar no ápice, você pode estar voando, mas algo pode levar a isso. Eventualmente você vai se tornar ultrapassado e vai ser substituído e subvalorizado como uma espécie de equipamento. Hoje esse é o melhor, mas amanhã tem outro. E Paulo, quando exorta aos Gálatas, de certa forma ele está querendo comunicar isso. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. E o ponto aqui não tem necessariamente a ver com o desempenho, mas o fato é que aquele que se deixava circuncidar passava a observar a lei. Era necessário o cumprimento para se sentir salvo. No Antigo Testamento existia uma oferta chamada oferta pela culpa. O povo sacrificava para não se sentir culpado pela desobediência. Mas o fato é que Cristo vem para suprir todo tipo de sacrifício. Mas aqueles que se deixavam circuncidar, eles estavam dizendo, eu não me glorio em Cristo, eu me glorio na circuncisão, eu me glorio na lei, porque eu
posso fazer. Eu consigo chegar lá. Mas o mesmo Paulo diz que a lei, quando observada como maneira de se justificar, leva à morte. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gálatas 3:10. Quando você prefere se sentir valorizado, olhar para o seu sucesso através de alguma realização pessoal, você está dizendo para Jesus que Ele não é o bastante. Que o sacrifício dele não é o bastante para fazer com que você se sinta parte da família de Deus, por exemplo. Ou que você se sinta amada. Porque o amor está naqueles elogios que você vai receber por aquilo que você conquistou. Bom, continuando no testemunho do Paul Washer, então ele tem esse episódio que ele sente essa raiva. E no dia seguinte, ele vai para uma excursão para fazer uma avaliação lá do petróleo. Ele explica melhor isso no testemunho dele, tá? E aí uma moça chega para ele e convida ele para uma festa que vai ter na casa dela. E ele olha para aquela mulher e ele pensa, né, que tipo, ele era acostumado mais a beber sozinho em bares, sei lá, usar drogas talvez. Mas ele olha para aquela moça e diz que algo do nada vem nele e ele diz: eu não vou à sua festa. E ela diz: por que não? E aí nesse momento vem ainda mais fervoroso algo que diz: eu não vou à sua festa porque eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E o grande ponto disso é que ele disse que ele não sabe de onde veio, mas que ele sentiu como algo diferente. As coisas começaram a mudar. Diz: eu não vou porque eu entreguei minha vida para Jesus. Então ele continua caminhando e ele se vê dentro da faculdade, por exemplo, e existe uma pessoa defendendo como o casamento era uma ideia completamente antiquada e que o sexo fora do casamento era muito mais legal. E ele diz que ele entra por impulso nessa roda e diz: você está mentindo. É mentira o que você está falando. E ele se surpreende ainda mais com isso. Esse ímpeto de crer naquilo que Deus tinha proposto surgiu nele. E o fato é que a preocupação dele não tinha a ver nem com a maneira como ele via essas coisas. Porque a segurança dele estava posta sobre um alicerce que não mudava. Ele compreendeu o que a gente leu agora há pouco no Salmo 103. No versículo 4 ele começa dizendo: ele é quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Deus é quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele é compassivo, ele é bondoso, ele é tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente. Ele não fica repreendendo para sempre, e nem conserva a sua ira para o resto da vida. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, porque é grande a sua misericórdia. O que o salmista está dizendo aqui não é algo que nega a nossa miséria. Ele não está dizendo que eu e você não somos pecadores. Ele não está dizendo que eu e você não vamos errar ao longo da vida. O que ele está dizendo é que o verdadeiro sucesso, é que a verdadeira segurança que a gente busca em tantas coisas nessa vida, em tantas aparências nessa vida, está na verdade em Deus. E que Deus não tem pedido para mim e para você, ou melhor, Ele diz para sermos perfeitos, mas não como uma exigência para a nossa salvação, mas como uma consequência do amor dele por nós. Através de Jesus Cristo, nós recebemos o direito de nos relacionar com Deus como Pai. Nós somos chamados, portanto, a ter um relacionamento extremamente pessoal e íntimo com Deus. O que Deus disse a Jesus no momento do seu batismo, Ele diz para mim e para você.
Você é um filho amado. Você não está aqui hoje crendo em Cristo por causa do seu mérito. Não é porque você é bonitinho, porque você é fofinho. Não é porque você tira nota boa na escola. Não é porque a sua avó gosta do jeito que você fica. Não é porque você cuidou do cachorro, porque você tirou do cocô do cachorro de casa. Isso não tem a ver com o seu mérito. Isso não tem a ver com a sua culpa. Isso tem a ver com o amor de Deus. Você é amado. Deus está dizendo isso para você. Todos os dias. Quando você abre a sua Bíblia para ler, está lá escrito que você é amado. Por causa de Jesus Cristo. João 1, novamente, nos diz: aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Em Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A sua segurança não tem a ver com como as pessoas veem isso. Você não precisa andar se anunciando por aí. Porque Deus está dizendo para você que você é amado. Isso é um convite a formar a nossa identidade como pessoas amadas por Deus. Aquele que é eterno, aquele que tem mais poder do que qualquer governo. Talvez você tenha visto notícias recentes por aí sobre coisas que têm acontecido aqui na América Latina, na Europa, e grandes discussões e rumores de guerra por aí. A Bíblia falou que isso ia acontecer. Mas aquele que diz que você é amado é infinitamente superior a qualquer uma dessas coisas. Tudo isso está sob a sua mão. Deus, que tem controlado tudo o que acontece, te chama de filho. Quando você confessa aquele que Ele enviou. Tem um trecho do livro que me deixou incrivelmente impactado. É uma conversa entre duas pessoas. E uma delas afirma para o outro. Ele diz, né? Faça do Senhor e de imenso amor dele por você elementos constitutivos de seu valor pessoal. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. O fato de Deus amá-lo e escolhê-lo determina o seu valor. Aceite isso e permita que isso se torne a coisa mais importante da sua vida. A base do meu valor pessoal não é constituída de minhas posses, meus talentos, da admiração dos outros ou da minha reputação, nem das manifestações de reconhecimento por parte dos pais, dos filhos, dos aplausos ou da importância do que todos me atribuem. Permaneço firme em Deus, diante de quem me encontra despido. Esse Deus que me diz: você é meu filho amado. Não depende de você. Não depende do que você está construindo. Você é um filho amado. E o convite de Jesus, quando te dá o direito de ser chamado de filho de Deus, é colocar sua identidade sobre isso. Quantos aqui se entendem como amados por Deus? Quantos aqui ainda sentem culpa pela falha, pela falta? É natural que você sinta culpa, mas isso não define você. Porque o sacrifício de Jesus nos chama a viver um processo de restauração, um processo de santificação. Assim como Paulo recomendou aos Tessalonicenses, aquilo que vocês ouviram de nós, continuem a fazer, se aperfeiçoem nisso. Porque o que Cristo ofereceu para mim e para você foi a possibilidade de voltar para Deus. Sim, na forma de reverência, mas de filho se voltando para um pai. E mesmo quando você falha com Deus, assim como o meu irmão voltou para o meu pai, você pode voltar para o pai. Por causa de Cristo Jesus. Em outro trecho do livro, existe essa afirmação. A pergunta vem, né? Quem sou eu?
E a resposta é só aquele que é amado por Cristo. Esse é o fundamento do eu verdadeiro. Isso, no fim, nos mostra uma outra coisa, na verdade. É que encontrar Jesus ou nos encontrar com Deus, na sua graça, não nos mostra quem é o nosso eu verdadeiro. Ou melhor, não revela em nós o nosso eu verdadeiro, mas nos dá um eu verdadeiro recebido por Deus. A sua identidade não veio de você, não veio de dentro. Ela foi dada a você com o Espírito Santo por meio de Jesus naquela cruz. Se defina como alguém amado por Deus. Se apegue a isso como a coisa mais importante da sua vida. O seu sucesso não vai ter a ver com o que você conquistou, mas o que você conquistou é uma maneira de glorificar aquele que disse que você é amado. Aquele que te deu a possibilidade de estar no melhor lugar por toda a eternidade, sem que haja a necessidade de você conquistar, porque foi dado de graça, como um presente que é dado de graça. E por fim, então, o texto nos diz: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E algo que é interessante aqui, esses dias eu estava lendo Gênesis, e Noé é visto despido e bêbado por um dos filhos dele. Então ele lança uma maldição sobre aquele filho que iria sobre o filho do filho dele. E é estranho de pensar na maldição como algo lançado por um homem, né? Você é maldito, você está amaldiçoado. Mas o grande ponto é que aquilo que nós plantamos em certo ponto da vida, nós colhemos depois. Jacó enganou o próprio pai, Isaac, com a pele de um animal em específico. E anos depois, ele é enganado pelos filhos dele com a pele desse mesmo animal, por exemplo. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Isso não tem a ver com karma, mas com a identidade de Jacó, com a maneira como os filhos dele viam ele agindo. As gerações colheram. Então, quando ele diz com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos, e fala sobre os filhos dos filhos, o que ele está dizendo é que se eu e você partilhamos dessa misericórdia, nós somos mudados por Deus. E se somos mudados por Deus, isso não pode ficar só em nós. Esse amor transborda. Porque o amor de Deus é infinitamente maior do que as nossas transgressões. É infinitamente maior do que nós podemos demonstrar. Então ele transborda em nós. Isso passa para as gerações futuras. Mas aqui o que eu quero dizer para você é que não necessariamente só para os filhos dos filhos, mas para aquele que está do seu lado agora. Talvez a pessoa que está do seu lado dormiu porque estava cansada, ou só não prestou atenção porque ela não quis prestar atenção. Pode ser também. Tudo bem. Mas o que essa palavra está dizendo é que esse amor que está em você, ó besteira, esse amor que está em você deve transbordar na pessoa que está do seu lado. Deus não existe um cumprimento normativo das coisas que estão escritas lá, mas um cumprimento pelo amor. Agradar a Deus se torna então um impulso natural. E algo que eu quero dizer para vocês sobre esse amor é que nós não passamos a receber então a solução para todos os problemas. Quem participa do CR aqui entende que todo dia é um dia. É só por hoje. E algumas das nossas lutas vão passar ao longo da vida, porque Deus vai nos ajudar a removê-las mesmo. Mas algumas delas vão até o final da vida, até a morte. Como o próprio apóstolo Paulo fala, é um espinho na carne. Mas a graça do Senhor basta. E o que isso nos diz é que, na verdade, nós não recebemos a solução para todos os problemas.
Não é que agora você é crente e o seu amigo que vai vir com um problema e aí você vai dizer para ele, não, cara, é só tu fazer isso, pronto. Ou então vai dizer, a solução para o teu problema é só tu aceitar Jesus. O cara deu uma topada, arrancou o chaboco do dedo, mas o problema dele vai ser solucionado se ele aceitar Jesus. Não é assim. Mas o que isso nos chama é olhar para as nossas dores como uma maneira de acolher o próximo. Como uma maneira de entender que eu também sinto dor como ele sente. E acolher. E amar. Eu escutei esses dias uma música que diz que a dor não é a nossa inimiga. E que às vezes ela não vai passar. Mas que ela também é uma amiga. Então a dor daquele seu amigo, mesmo descrente, pode ser identificada, ela pode ser consolada em você. Mas você olhando como alguém que foi redimido, alguém que recebeu perdão de graça. Quando alguém falha com você, você é capaz de lembrar daquela culpa que você sentiu. Mas que por causa de Jesus, que disse que você é amado, você pode olhar e perdoar. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando eu cheguei aqui, eu estava partilhando com alguns amigos, alguns amados irmãos, que eu estava com a sensação de que eu estava enferrujado. Já há um tempo eu não vinha bater um papo com vocês, uma série de coisas. Eu estava com a sensação de que eu estava sem repertório, por exemplo. Eu falhei, por exemplo, na minha leitura bíblica ao longo do ano. E passava a me lembrar, e vocês podem se identificar comigo, mas eu passava a me lembrar de quando eu conseguia linkar referências de cantos extremamente distintos. Mas o fato é que aqui eu estou entre irmãos. Aqui eu me identifico como amado. E o que eu venho para vocês não é falar sobre desenhos e quadrinhos e quando convém, isso vai ser usado sim. Mas eu venho falar para vocês de um amor que eu recebi. Eu entendi que sou o amado por Deus. Eu quero te convidar a entender a mesma coisa. Isso é um sinal do amor de Deus que em mim, que quebra o meu coração mau e chama para uma vida de piedade e misericórdia daquele que está perdido. Minha vida não se torna então um canal de soluções, mas de identificação, quando eu sei que sou fraco, mas encontro descanso em Deus. Para finalizar, eu queria só contar um testemunho para vocês aqui. Esse domingo eu estava saindo de casa com a Nicole, a gente estava indo para a igreja. E a Nicole saiu antes de mim e quando eu olhei ela estava com os olhos arregalados. Como quem não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Meu primeiro impulso ia ser puxar ela para dentro, na verdade, né? Porque eu achei que ia acontecer alguma coisa. Mas eu perguntei o que tinha acontecido e ela continuou meio em choque assim. E eu saí e olhei e olhei o que era e tinha uma senhora. Que deveria ter entre seus 50 e 60 anos. E ela estava comendo o que estava dentro do lixo. E a Nicole colocou o lixo da nossa casa dentro da lixeira e aquela mulher rapidamente puxou para ver o que tinha dentro. Aquela cena foi brutal para mim. Foi difícil de digerir o que eu estava vendo. Ela estava com um pote de batatas que ela tinha encontrado ali dentro e ela estava jogando para dentro. Então a gente colocou algumas coisas no carro e um incômodo me veio muito forte. Porque eu senti que vinha de um momento de muita frieza espiritual. Senti que o fato de não estar na Bíblia estava me fazendo alguém distante de Deus. Mas naquele momento o Espírito Santo me tocou e eu não conseguia não fazer nada. Não é que eu tenha feito uma grande coisa, a gente tinha bolo dentro das coisas e eu olhei para aquela mulher e entreguei para ela e perguntei como era o nome dela e de onde ela vinha e ela disse que tinha vindo para Fortaleza trabalho, mas na verdade ela era de uma cidade bem distante e que ela tinha perdido o emprego e por isso ela estava tendo que viver daquilo. E tinha uma pessoa tentando ajudar ela com uma aposentadoria e eu e a Nicole, nós ouvimos, ela olhou para mim com um tom de choro e disse, mas Deus é fiel e Ele permanece. E ela falava isso enquanto
estava talvez prestes a chorar ou tentando segurar o choro. E quando eu olhei para aquilo, eu entendi, apesar de ver aquela situação de miséria, mas eu pude entender a minha miséria. E meu grande questionamento foi como que nós chegamos a esse ponto. Como que nós chegamos ao ponto de estar confortáveis, enquanto a gente sabe e vê que tem gente que precisa de muito. E é isso, que não precisa de muito, mas só precisa de algumas poucas coisas como comida e um abrigo. Eu entendi naquele momento o quão miserável eu era e o quanto Deus me amava também. A gente foi conversando sobre aquilo e com um desejo profundo de encontrar ela novamente, talvez na volta. A gente não encontrou ela. E a única coisa que eu consegui fazer naquela noite, além de escrever ou orar, foi orar pela vida daquela mulher. Porque eu sabia que eu era amada e eu podia ver como eu era amada. Ao longo do processo do noivado e do casamento, as coisas foram sendo... Deus foi provendo de uma maneira incrivelmente providencial. As coisas pareciam vir do nada. Pessoas passavam a amar a nossa vida e a gente foi recebendo e recebendo e sentindo isso no cuidado de Deus. Eu pensei, como eu não consigo compartilhar desse amor? E eu queria convidar vocês para orar agora, nesse momento. Mas pedir que vocês olhem com esse entendimento. Que vocês são amados por Deus. E que esse amor ele precisa transbordar. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Nós não sentimos falta de nada. E é estranho pensar que quando nós não sentimos falta de nada, parece que talvez seja um momento em que esteja faltando ainda mais. Porque não são coisas que podemos ver, Senhor. Mas elas estão aqui em nós. A nossa miséria é outra. Mas o teu amor, ele permanece em nós, Senhor. A tua misericórdia permanece se renovando todos os dias. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Mas o Senhor continua nos dizendo que nós somos amados, Senhor. Nós sabemos que Cristo naquela cruz poderia ter negado. Poderia ter descido e fulminado a humanidade outra vez. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso e amoroso. E por causa dele nós somos salvos, Senhor. Nós podemos te chamar de Pai e entender que o Senhor nos chama de filhos amados. Nós te pedimos que a tua mão poderosa nos transforme, Senhor, e nos santifique, para que esse amor esteja em nós, como esteve da mesma forma em Jesus, Senhor, transbordando, levando cura, Senhor. Não de enfermidade somente. Para alguns o Senhor vai chamar para isso, mas para curas na alma, Senhor, para feridas que existem na alma. Porque o teu Espírito está em nós, Senhor. O Senhor nos tem curado e nós te pedimos que cure aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Aqueles que não puderam vir, aqueles que não quiseram vir. Aqueles que não se veem como amados por Deus, ou que desprezam o amor de Deus. Que o teu amor em nós, que somos teus filhos amados, possa transbordar a ponto de inundar, Senhor, cada uma dessas pessoas. Que nós possamos transbordar em generosidade e misericórdia, Senhor. Porque nós somos capazes de entender que o Senhor é misericordioso e amoroso com cada um de nós. Permanece falando conosco nos próximos dias, Senhor. Sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia. Jogando as máscaras fora, porque nós não precisamos disso, Senhor. Não tem a ver com o que a gente faz, não tem a ver com o nosso desempenho.
tem a ver com o teu amor. E nos transforma, Senhor, através desse amor. Faz de nós, o teu povo, semelhante àquele que é o teu unigênito, o primeiro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.